explorando o inconsciente, trabalha ali, né, para trazer memórias reprimidas, para que ela se confrontasse com esses momentos, pudesse reelaborar essa condição, né, inclusive lidar com o evento traumático que acaba surgindo através de elementos na transferência que acontece em direção ao analista, identificando o que causa essa defesa dissociativa, tá, do ego. E aí, no decorrer do tratamento, né, êxitos foram encontrados. Por exemplo, a técnica da associação livre, okay, que é muito importante dentro da psicanálise, é uma técnica fundamental para atender, que a gente ensina o paciente a utilizar. A interpretação dos sonhos foi utilizada, a transferência foi interpretada, ok? Resultados desse tratamento sério e que leva a psicanálise no seu escopo. Integração das personalidades. Tanto a Chris Kotzner quanto a Sibyl, ela consegue integrar as personalidades, ok? Ao longo do tratamento, começa a integrar a sua personalidade em uma única identidade coesa, embora o processo tenha sido longo e desafiador. O paciente pode ter frustrações no tratamento com vocês em qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de paciente, tá? Qualquer tipo de situação de sofrimento. Nesse caso aqui é mais complexo. Mas nós, analistas, também podemos ficar frustrados, às vezes, por não ver algum resultado. E é por isso que tem que ter essa conversa para saber se há uma resistência, o paciente não muda, se há uma falta de um manejo diante de uma fala que o paciente anuncia, e a gente não faz o manejo correto. Por isso que tem que conversar. Quem é menos experiente com quem é mais experiente, tem que ter essa troca, assim como eu faço. A Amanda falou comigo algo essa semana, e eu falei, olha, minha filha, eu preciso que você aguarde um pouco. Eu vou precisar conversar com a pessoa, eu citei a pessoa do pastor Vanderlei, né, que é meu pastor, né, mas é psicanalista, chegou antes de mim na psicanálise, abriu muito espaço para mim, sou grato à pessoa dele, e eu falei, vou conversar com o pastor Vanderlei sobre isso, porque eu preciso de uma opinião de alguém que tenha mais experiência do que eu. Ponto final. Mas você é professor de psicanálise, não que ela tenha argumentado, ela aceitou, ela entendeu, né? Já conversei sobre. Mas a questão é que a gente precisa entender que se você ficar tentando encher o teu diploma com o teu egoísmo, ou sustentando o teu nome de professor, mestre, que alguém te admira com o teu egoísmo, isso é vazio, cara. Isso é vazio, você vai cair, você vai perder, você vai prejudicar alguém. Então, aqui eu estou sendo professor. Amanhã, no encontro com o professor Alberto Falcão, lá na frente, né? Amanhã lá na frente, ele vai ser o professor, Salomão vai ser o professor e outros. A gente precisa entender isso. Então, olha o que aconteceu. A publicação desse livro, né? E as considerações finais, o caso Sibyl Doss, que é um exemplo significativo de como a psicanálise pode ser utilizada para tratar o transtorno dissociativo de identidade. Já coloquei em alguns grupos alguns êxitos que eu tive no meu trabalho diante de transtornos que foram apresentados. Não foi um trabalho sozinho, foi em conjunto, não trabalhei TDI, tá ok? Mas outros que vieram e que a gente teve ali êxito. E que muitas pessoas ficam negando que o psicanalista é capaz de trabalhar com essa questão. A gente trabalha com a nossa metodologia. É por isso que eu insisto, os colegas, para a gente terminar, os colegas da psicanálise trabalhem como psicanalistas, façam a sua parte. Os colegas da psicologia trabalhem como psicólogos, façam a sua parte. E os psiquiatras como psiquiatras, sem invalidar. Eu já ouvi em um grupo que eu participava, um psicanalista dizendo, eu tenho tantos anos de psicanálise, e eu sei que é assim que acontece. Você vai para o psicólogo, ele te adoece e te manda para o psiquiatra, e os dois ganham dinheiro em cima. Isso foi uma fala muito infeliz de alguém que se considerava profissional e não sabia o que estava dizendo. Não invalidem as outras áreas. Há um conclame mundial em prol da saúde mental das pessoas que nos procuram, ok? GGP PJ, fique à vontade. Olá, aqui quem está falando é a Juliana. Está me ouvindo? Sim. Na verdade, você tocou no assunto que eu já venho observando, né? Inclusive, já destaquei isso aí em alguns grupos que eu participo, sobre essa questão do egocentrismo, né? Das pessoas acharem que precisa desfazer das outras profissões. E, na verdade, a gente está vendo
uma quantidade de profissionais da área de saúde mental que deveriam se unir, né, conforme suas palavras também, e, na verdade, está desmerecendo a profissão do outro. E, na verdade, é um grupo de pessoas, cada um na sua área, e que a gente precisa entender que hoje a psicanálise, é minha visão, a gente vai chegar no momento que a gente vai precisar, sim, se alinhar, entender as outras condições além da nossa, né, do nosso conhecimento, e entender as outras para a gente também fazer como o Salomão sempre fala, eu preciso entender além da condição da psicanálise, né? Eu preciso entender e caminhar junto com os outros profissionais para a gente poder ter um êxito, porque os outros profissionais também têm essa condição de desfazer da psicanálise. Eu vejo muito isso. E eu também vejo muitos psicanalistas que estão ficando parados no tempo, perdão, justamente pela essa questão do egoísmo, né? De achar que não precisa entender as demais situações que atendem às condições humanas, que são diversas. A gente sabe que a DSM está vindo aí e vai vir mais condições, mais problemas, mais transtornos, e a gente vai ter que estar por dentro de todos eles para ajudar, além da questão psicanalítica. É uma visão minha, Sim. sabe? Mas o que você falou aí é o que eu venho percebendo. E isso tem atrapalhado também o diagnóstico, porque é como você falou, a gente depende dos outros também, a gente precisa do psiquiatra, a gente precisa da visão do psicólogo, só que todos eles também precisam entender a visão da psicanálise e a importância da psicanálise. Então, a gente vê como se fosse uma rivalidade, quando a gente deveria estar unidos, todos unidos, né? Cada um dentro das suas condições, porque é necessário, né? A gente não vai dar conta de tanta demanda que está vindo. A gente está vendo outras condições de forma contemporânea que ainda não está na DSM, mas vai vir. E a gente precisa ter esse entendimento e, acima de tudo, a empatia para entender que sozinho a gente não anda, nós não andamos sozinho, né? E a gente precisa ter essa maturidade para conseguir levar a nossa profissão. Qual o seu nome? Juliana. Juliana, muito obrigado pela sua fala. De verdade, só não enxerga quem não quiser. Exatamente. Há uma necessidade de integração das áreas. Então, é verdade que eu usei aqui um livro, né, de psiquiatria para falar psicanálise que está lá dentro. Né? E aí, enquanto aqueles treinados para perder na sociedade ficam discutindo e debatendo quem acha que o outro não é bom naquilo e não pode ou não faz, quem está lá em cima está escrevendo um livro de psiquiatria com psicanálise dentro, está escrevendo psicologia com psiquiatria e está conversando, estão só voando. Estão só seguindo. Sim, sim. Eu compartilho conhecimento com psiquiatras amigos meus que vêm na minha casa e já tem uma visão também além da questão espiritual também, que acredita na psiquiatria e na espiritualidade. E por que não acolher, e por que não compartilhar conhecimento, né? Eu acredito muito nisso, que a gente não vai ficar só nessa questão. Eu acredito que Freud, como uma pessoa inteligente que ele foi, cheio de sabedoria, ele já estaria muito à frente da gente e pensando como a gente. Eu acredito nisso. Ele estava à frente do tempo dele. E se ele tivesse a oportunidade que a gente tem hoje de ter tanto conhecimento, ele estaria muito à frente da gente, né? Participando das outras áreas, compartilhando conhecimento, né? E tendo um olhar mais clínico diante dos fatos, né? Não ignorando as outras profissões, mas infelizmente a gente está tendo uma situação muito grave acontecendo dentro dos grupos da Rotineiro, de pessoas que estão desfazendo e desmoralizando as escolhas e as profissões dos outros dentro da área de saúde mental. Sim. Né? Felizmente é a nossa realidade. Até as pessoas... a área de informática é uma área que eu já atuei dentro. Né? Hoje, meu filho de 11 anos, que é o Ângelo, ele vai começar... Já ensinei para ele montar, desmontar, né? Computador. O que eu quero dizer com isso? É que estou inserindo ele em um mundo, que é esse mundo virtual,
tá? Software e hardware nessa área. Estou inserindo porque a gente está preparado para guiar nossos filhos para lidar com esse mundo. Mas tem gente que vai ali, tira o telefone, ao invés de habilitar o filho a utilizar esse veículo para crescer, retira. A gente precisa tomar a frente, Juliana, nessa condição também desse impacto virtual na dignidade dos profissionais de saúde mental. Eu vou te dar um dado, não é um dado estatístico, eu vou te falar algo. Eu fui removido de 2022 para cá de 9 grupos. 9 grupos, onde estava de grupos se diziam profissionais de saúde mental. Eu fui removido. E aí vem o quê? Aí existe a necessidade de um ensino de que não é porque é virtual que não é real. Mesmo sendo virtual, é algo real para aquele indivíduo. Eu me senti mal? Não, fique à vontade. Eu até entendo por que fazem isso. Mas tem um estudo de casos, não sei se você faz parte, né? Fica o convite aqui, até pela educação expressa, né, que você trouxe na sua fala. Eu acho que a gente só teve 3 exclusões lá, de uma pessoa que printou o grupo e mandou uma conversa online, né, com algumas pessoas, se não me engano, essa. Uma outra que ofendeu toda a equipe, porque lá todo mundo é uma equipe, tá? De profissionais de psicanálise, temos psicólogos, temos psicopedagogos, né, mas só quem apresenta casos são psicanalistas nesse grupo, ofendeu a equipe toda, e quando eu dei a resposta, quis rechaçar a minha resposta, me chamando disso, daquilo, foi retirado, e eu acho que foi uma colega postou algo no grupo e alguém veio rechaçar, trazendo o código de ética da psicologia. A gente também pensa, a partir do código de ética da psicologia, em várias questões. Assim como eu penso o atendimento de um potencial suicida, a partir da cartilha de 2012 do Conselho Federal de Medicina. Eu tenho essa cartilha, eu penso a partir disso, os 3 níveis de discurso suicida, para que eu possa saber como agir. Então, a gente tem que aprender a pensar com os outros. Né? E ali, a colega foi rechaçada, ok. Né? Então, se você não conseguiu entender o propósito do grupo, no caso, a pessoa que fez isso, então você sai. Porque aqui a gente vai falhar mesmo. Aqui a gente vai dar mole. E aqui Sim, a gente vai melhorar. Isso aí a gente só reafirma a importância do tripé psicanalítico, porque a gente precisa entender as nossas dificuldades, controlar os nossos impulsos, né, para a gente poder trabalhar com o outro. A gente também tem que ter abertura de entender, de ouvir diversas opiniões, e eu acredito que esse tripé deveria ser para qualquer profissão. Qualquer profissional hoje em dia deveria estar sempre fazendo terapia, se conhecendo para controlar seus impulsos. A gente viveria melhor em sociedade. Se o médico procurasse um terapeuta, se o psicólogo vivesse, tem muitos aí que não fazem, eu falo porque eu lido com eles diariamente, eu trabalho com crianças atípicas, eu vejo toda a necessidade dos pais, da família, e eu vejo uma briga tão desnecessária que ficam perdendo tempo quando deveriam estar ajudando e procurando formas de ajudar de uma maneira muito positiva, muito empática, muito responsável com a dor do outro, Sim. Sabe? E a gente está se perdendo nisso, ao mesmo tempo que a gente está tendo uma vasta, de maneira positiva, formas de conhecimento, graças a Deus, essa questão da luta antimanicomial, que a gente está vendo aí desde o início dos anos 80, e que a gente precisa, que deu base para a gente descobrir tantos outros transtornos aí, ao mesmo tempo a gente está vendo esse egoísmo, sabe? Dentro dessa área de saúde mental, e a gente precisa quebrar isso, porque a gente não vai ficar só na psicanálise, só na psicologia, só nas terapias, só no TO, a gente vai precisar um do outro, porque é muita demanda, é muita coisa que está vindo por aí. Exatamente. Hoje, o que acontece? Se você olhar para as sociedades do passado, eu digo lá no passado mesmo, onde existiam várias guerras por território, os povos da antiguidade, né, Antigo Oriente Próximo, você percebe que hoje, eu quero citar uma frase antes, a palavra não dá conta da produção emocional que o indivíduo tem devido a esse imperativo da contemporaneidade. De maneira que, lá no passado, o ser humano falava,
mas as guerras aconteciam porque a palavra não dava conta de manter o equilíbrio entre eles. Na sociedade atual, essa imersão que acontece no mundo virtual, onde eu crio o que eu quiser, onde eu crio a imagem que me der na telha, eu me faço como eu quiser. Isso faz com que eu não tenha a necessidade de criar um discurso para me elaborar diante do outro, para falar sobre mim, até me ouvir, sobre como eu estou falando sobre a minha pessoa. Né? Então, quando essa palavra ela perde essa primazia no discurso dentro de uma sociedade, a gente vê o que acontece aí. Essa sociedade altamente agressiva, lares agressivos, problemas no trânsito por causa de agressão, de um nervosismo, até instituições religiosas agressivas umas com as outras, porque a palavra perde esse status, né? E ela não dá conta mais desse humano que está ali fervendo de emoções. Quando a gente vai para esse ambiente clínico, caramba, a gente consegue falar o que deve e o que não deve, porque ele não vai ser atravessado por uma ética trabalhista, não vai ser atravessado por uma ética religiosa, falar o que deve e o que não deve, e falou. E aí essa palavra vai dando um outro lugar na minha fala diante do meu familiar, diante do colega no meu trabalho, diante do outro religioso. Então, realmente, a humanidade hoje ela precisa ser reeducada dentro do campo da linguagem, da fala. Salomão, muito obrigado, tá, por esse espaço, ok? Te agradeço, tanto por me confiar aqui esse espaço no grupo TDI, tá? Porque a gente sabe que isso é de suma importância, mas eu também aprendo muito contigo, tá? Aprendo muito com o trabalho que você faz e com o trabalho que os colegas levam lá no grupo. Lá no grupo, tem gente que não está aparecendo, está em silêncio, mas silêncio não é ausência. Alguns colegas participavam mais, outros participam menos, outros estão com saudade de participar, mas o que importa é entender que cada um tem o seu tempo, sua circunstância, então por isso que a gente não fica removendo os outros do grupo, fazendo votação para ver quem vai participar, se não vai sair. Negativo. Cada um tem o seu tempo, a gente vai respeitar essa diferença, que uns já estão em casa trabalhando, outros já têm em casa, outros não têm, mas você pode contribuir de alguma forma. Salomão está contribuindo hoje com esse trabalho. Tem outros que levam casos, tem outros que enviam casos para alguém levar. Tá? Outros contribuem com a presença deles, outros contribuem com a sua fala. Olha nesse caso, você não pensa dessa forma. E fica uma coisa muito gostosa, né? Com aquele respeito que não pode afrontar quem está trazendo o caso, né? E não pode desmerecer nenhuma escola, a gente procura mesmo manter uma saúde, porque se a gente que está querendo cuidar da saúde mental dos outros não tiver a saúde, aí só afundar com o Titanic. Salomão, gratidão, tá? Muito obrigado. Também quero agradecer. Eu que agradeço a sua disponibilidade. Também quero agradecer a minha companheiríssima Amanda Prado Santiago, né? Tá aqui a foto, ela não está aqui, ela está com a Aira. O CBB está lá com ela, né? Aí faz um barulhinho, ela não ficou aqui. Muito obrigado, tá? Na verdade, a minha clínica... Obrigado a todos também. Salomão, a minha clínica, o meu trabalho como psicanalista e a minha saúde fica muito melhor também por causa da participação da Amanda na minha vida. É onde sou desafiado, né? Porque a mulher, às vezes, vê coisa que a gente não vê, sou desafiado, mas procuro parar para pensar. E aí os êxitos têm sido êxitos, né? Muito profundos. Então, muito obrigado, minha querida esposa e companheira. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ana Paula, também, minha esposa, que deu o suporte para a gente estar fazendo, né, esse encontro. Professor, nós vamos, então, nos organizar para ver qual é a próxima questão que a gente vai colocar aqui no grupo. E eu compartilhei lá no grupo sobre o desconto do seu curso, tá? Amanhã eu vou estar conversando com o pessoal. Obrigado, tá, por disponibilizar isso também. Tá bom? Pessoal, bom, para não estender muito, então, vamos encerrar, né? Obrigado a todos, de verdade. É uma honra tê-los aqui conosco, né? Eu tenho uma filosofia de vida que a coisa mais valiosa que eu tenho é o tempo. Eu acredito que alguns aqui também pensam dessa forma. Então, está disponibilizando esse tempo aqui com muita gratidão, que eu quero deixar um abraço a todos e uma super boa noite. Tá ok? Obrigado mesmo.
Palmas para vocês.